Auditor fiscal, se você ainda recebe uma planilha com mais de 5.000 imóveis para cruzar com base de cálculo e ainda redige parecer começando da folha em branco, pare o que você está fazendo e venha comigo aqui nesta aula. Eu vou te mostrar duas tarefas concretas do dia a dia da auditoria que passam de mais de 4 horas de trabalho para menos de 5 minutos utilizando a ferramenta certa, sem perder o rigor técnico e sem abrir mão de fundamentação. E o mais importante, sem entregar à máquina o que continua sendo uma decisão sua. Apenas para exemplificar, esse parecer aqui, ele foi escrito por uma inteligência artificial chamada de Claude em menos de 1 minuto, no estilo de redação de um auditor experiente. Você vai aprender exatamente como fazer isso agora. Meu nome é Luciano Rocha, eu sou doutorando em Direito, promotor de Justiça e professor de Inteligência Artificial. E há mais de 2 anos eu pesquiso e ensino aplicações de IA em rotinas técnicas do setor público. Esta aula aqui é um recorte direto da metodologia que tenho usado com auditores fiscais municipais e estaduais. Antes de ir para a prática, preciso te explicar o seguinte, de uma forma bem objetiva. Por que eu estou usando especificamente uma ferramenta chamada de Claude e não ChatGPT, Gemini ou outra ferramenta? Não é uma preferência pessoal. Aqui é uma adequação técnica. O Claude é um modelo de IA da Anthropic com 3 características que importam para auditores fiscais. Primeiro, ele lida bem com documentos longos e estruturados. Você consegue colar uma legislação inteira, um imposto de renda inteiro, uma planilha extensa e ele mantém a coerência analítica do começo ao fim. Segundo, ele é particularmente forte em raciocínio estruturado. Em vez de só gerar texto bonito, ele consegue acompanhar uma cadeia de inferências fiscais sem se perder. E terceiro, ele tem uma capacidade muito boa de replicar estilos de redação a partir de exemplos. O que, como você vai ver na segunda demonstração, é o que faz a diferença entre um parecer genérico e um parecer que parece ter saído de uma máquina de escrever. Uma ressalva técnica aqui importante, antes da gente avançar. Nada do que você vai ver aqui substitui a sua análise. A IA, gente, é um amplificador da sua capacidade técnica, não é um substituto dela. Toda saída ela vai precisar ser revisada, validada e assinada por você. E é exatamente assim que eu vou te mostrar daqui em diante. O objetivo dessa primeira demonstração é mostrar que o Claude ele consegue, a partir de uma planilha de cadastro imobiliário, lembrando aqui são dados fictícios, ele consegue identificar inconsistências, padrões e candidatos à fiscalização aprofundada. Ele faz isso em segundos. O auditor ele sai com a sensação de que a triagem manual de planilhas pode ser delegada à IA, reservando tempo humano para a análise dos casos críticos. Vamos para a prática. Aqui está uma planilha que simula um recorte de cadastro imobiliário municipal com 30 imóveis. Repare, gente, são dados completamente fictícios. Eu não posso, e nem você poderia, no seu trabalho real, processar dado de contribuinte em ferramenta aberta sem observar o sigilo fiscal previsto no artigo 198 do Código Tributário Nacional. Nós voltaremos a esse ponto, tá? O que eu vou pedir agora ao Claude é uma triagem que manualmente levaria pelo menos 1 hora, que seria identificar imóveis candidatos à reavaliação, por subavaliação, padrões de fracionamento e inconsistências cadastrais. Para isso, eu tenho um prompt que eu vou disponibilizar, inclusive, aqui nos comentários para vocês, que é o seguinte, deixa eu só copiar aqui para vocês, copiei. Eu vou abrir a ferramenta Claude,
que é essa que está aqui ao lado. Aliás, eu vou melhorar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui para vocês conseguirem me enxergar melhor. Pronto. Aí, assim eu acho que ficou legal. Então, aqui eu tenho a ferramenta Claude, em que eu vou utilizar esse espaço aqui, que é o espaço em que eu digito o prompt, e eu vou colocar agora um prompt já que foi previamente elaborado aqui por mim, que diz o seguinte: você é um assistente técnico de um auditor fiscal municipal, experiente em fiscalização de IPTU. Aí eu explico para ele: recebi a planilha em anexo contendo um recorte fictício de cadastro imobiliário. Sua tarefa, eu quis aqui dizer que é fictício, tá? Mas se fosse uma situação real para vocês, é lógico que eu ensino como que você se restringe, como é que você coloca um sigilo em relação aos seus dados, mas aqui eu fiz questão de explicar para ele que é um dado fictício. Sua tarefa é realizar uma triagem analítica e devolver um relatório estruturado nos seguintes blocos. 1. Estatística descritiva rápida. Aí ele vai traçar aqui a mediana, a média do valor venal por metro quadrado construído por bairro, distribuição por padrão construtivo, imóveis com dados faltantes ou inconsistentes. 2. Candidatos à reavaliação por subavaliação. Eu peço para ele listar os imóveis cujo valor venal por metro quadrado esteja 30% ou mais abaixo da mediana do respectivo bairro. Para cada um, ele vai indicar a inscrição, o bairro, o valor venal por metro quadrado, mediana do bairro, percentual de desvio. Ele vai ordenar do maior desvio para o menor. E ainda, 3, inconsistências cadastrais graves. Por exemplo, imóveis com área construída maior que a área de terreno. Isso é um erro. Imóveis com padrão construtivo declarado incompatível com valor venal por metro quadrado. Exemplo, padrão luxo com valor de popular. Outros padrões anômalos que merecem atenção. Indícios de fracionamento ou concentração, então proprietários com múltiplos imóveis de características semelhantes em mesma região, sinalizar com hipótese a verificar, não como conclusão. E 5, recomendação de priorização. Aí ele vai listar para mim os top 5 imóveis para abertura de procedimento fiscal específico, com justificativa de uma linha cada. E ainda eu peço para ele coisas importantes. Trate suas conclusões como triagem, não como decisão fiscal. Toda recomendação deve poder ser auditada por outro auditor com base nos próprios dados. E se algum dado da planilha for ambíguo ou insuficiente para análise, eu peço para ele declarar a limitação em vez de presumir. Perfeito, gente. O que eu faço aqui agora? Eu tenho que jogar a planilha para ele. Eu posso fazer isso clicando aqui no mais, adicionar arquivos ou fotos, ou ainda simplesmente eu posso arrastar. Eu estou com a pastinha aberta aqui, eu vou arrastar e vou jogar ele aqui dentro. Tá? É uma maneira mais simples de se fazer. Eu arrastei e joguei um arquivo em Excel. Eu salvei com a extensão CSV. E agora é só dar Enter. Assim, antes de eu clicar aqui nesse vermelhinho, nessa setinha, que é o Enter, eu vou usar o melhor motor dele. Ele tem 3 motores. Tem esse Raico 4.5, ele é o mais rápido, o Sonnet e também o Opus, que é o melhor motor da inteligência artificial Claude. Tá? Eu vou escolher esse e vou dar Enter. E agora a gente aguarda a análise dele, então ele vai iniciar ali a análise da planilha, ele está verificando o arquivo que foi enviado, ele vai compreender a estrutura, está aqui tudo em tempo real, gente. Ele já identificou aqui 33 imóveis distribuídos em 5 bairros, com campos cadastrais padrão e um registro com dados faltantes. Aí ele já localizou isso. Agora ele vai processar a análise estatística e os critérios de triagem utilizando uma linguagem Python. A gente não precisa saber nada de linguagem. Aqui é só linguagem natural, é uma conversa igual a gente faz com os seres humanos. Com os números calculados e auditáveis,
posso agora apresentar o relatório de triagem. E aí ele está emitindo o relatório para nós, relatório de triagem fiscal, cadastro imobiliário. Aí ele trouxe aqui a natureza, o universo analisado, 33 inscrições imobiliárias distribuídas em 5 bairros. Aí ele citou aqui, são bairros fictícios, né? Mas como se fosse de São Paulo. E ele trouxe o seguinte, ó, estatística descritiva, valor venal por metro quadrado construído por bairro. Então, ele trouxe os bairros aqui. Em Pinheiro, tem 5 imóveis, a média é de R$ 7.800 por metro quadrado, a mediana R$ 9.000, o mínimo 6 e no máximo 9.000. Outro bairro, Bela Vista, 6 imóveis e assim por diante. Tá? E o mais barato aqui seria na Vila Nova, 7 imóveis, valor ali real por metro quadrado, R$ 1.650. Enfim, são esses dados. Depois, ele trouxe aqui uma distribuição por padrão construtivo, ele trouxe um padrão médio, são 10 imóveis, aí trouxe a mediana e a faixa que foi observada, padrão alto, padrão luxo e padrão popular. Alguns dados faltantes, ele descarta isso, foi como eu pedi no prompt. Candidatos à reavaliação por subavaliação. Então, ele trouxe aqui 6 candidatos. Por exemplo, aqui em Vila Nova, padrão popular, R$ 600, mediana do bairro, 1.750. Houve um desvio aqui de 65,71%. Outro aqui do bairro Centro. Enfim, ele foi trazendo para mim esses imóveis que fogem completamente do padrão, trouxe inconsistências cadastrais graves, trouxe o padrão construtivo declarado versus o valor venal por metro quadrado incompatível. Então, tem aqui o número da inscrição. Imagine isso aqui, uma planilha cheia de imóveis e que você precisa fazer uma análise e emitir um relatório sobre isso. É a ferramenta ideal para se utilizar. Tá? E aí, alguns pontos anômalos que ele trouxe, indícios de fracionamento ou concentração. Então, ele nomeou aqui, ó, imóveis em Jardim das Acácias. Então, trouxe aqui o terreno, a construção, qual é o padrão, o valor venal, padrão a verificar, hipótese não conclusão, 4 imóveis contíguos do mesmo proprietário, mesmo padrão construtivo, áreas muito próximas e real por metro quadrado rigorosamente idêntico. A homogeneidade pode indicar, e aí ele já indicou ali, né? Loteamento e edificação por um mesmo agente totalmente irregular, eventual fracionamento de matrícula maior para fins de classificação fiscal mais favorável, por escapar de faixas progressivas de IPTU e de outras incidências, ou ainda imóveis padronizados destinados à locação. A planilha não permite decidir entre essas hipóteses, e aí ele recomenda aqui o cruzamento ali entre essas matrículas. Recomendação de priorização que eu pedi, os top 5, né, os top 5. Ele trouxe aqui 5 imóveis e a justificativa por que esses imóveis precisam de um detalhamento, de uma fiscalização maior. E aí, em caráter de triagem, todas as conclusões deste relatório são reproduzíveis a partir dos próprios dados fornecidos mediante recálculo das medianas por bairro e por padrão construtivo. Qualquer outro auditor pode replicar a análise integralmente. E aí ele pergunta se a gente quer que ele prepare um relatório em formato DocX, ou seja, em Word, para juntado ao procedimento administrativo, ou ainda expandir o bloco 4 com análise cruzada e assim por diante. Então, gente, veja, nós utilizamos aqui uma planilha do Excel e olha a riqueza de detalhes que a ferramenta de IA trouxe para nós. Tá? Então, essa primeira demonstração aqui é como fazer uma análise de uma planilha eletrônica do tipo Excel e ainda como fazer um prompt muito bem elaborado que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. A segunda demonstração agora vai ser a emissão de um parecer técnico com base nesses dados aqui e utilizando um estilo próprio de um auditor fiscal.
Então, venham comigo para a segunda demonstração. Nessa segunda demonstração, nós iremos utilizar esses mesmos dados, mas agora para a emissão de um parecer técnico de um auditor fiscal. Esse parecer ele vai obedecer um estilo próprio, um estilo feito para um auditor fiscal. Como que a gente faz isso? Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês novamente. E é o seguinte, aqui eu vou eu vou digitar aqui o seguinte prompt. Atue como auditor fiscal experiente e elabore um parecer técnico sobre o caso em análise, ou seja, sobre esse caso, essa planilha que a gente acabou de fazer, conforme o estilo escolhido. Eu não escolhi o estilo ainda, vou mostrar como escolher. Mantenha todo o rigor técnico. Vejam bem, se eu der Enter aqui, ele vai escolher um estilo próprio do Claude, um estilo que já veio com ele de fábrica. Mas, e que estilo é esse, né? Eu clico aqui no mais, venho aqui, ó, usar estilo. Vocês vão observar que existe o estilo normal, tem o outro chamado de aprendizado, o conciso, explicativo, o formal, e agora tem mais um aqui, que é o estilo especial, para um auditor fiscal. E aqui, no caso, eu botei meu nome, né? Como que cria isso, Luciano? E aí eu vou pedir um favor a você. Para essa aula não ficar muito extensa, se você quiser que eu grave uma aula só sobre estilo, peça aqui nos comentários, digita aqui, eu quero uma aula sobre como criar um estilo para mim. E aí eu gravo para vocês e disponibilizo. Então, curtem aqui esse vídeo, comentem, tá? E você pode até compartilhar com outros colegas seus. Mas eu só vou, pelo menos, dar um spoiler aqui, ó. Aqui embaixo, ó, criar e editar estilo, você clica aqui no mais, e aí eu tenho esses aqui que já estão pré-definidos, e tem o outro, que é esse auditor fiscal aqui, ó. Vou mostrar como que ele ficou. Então, eu tenho aqui, eu posso até editar esse estilo, eu posso mostrar aqui, renomeá-lo, ok? Então, a gente criou aqui isso, eu criei numa aula junto com os outros auditores, no curso que nós temos online. Mas, enfim, eu vou escolher, então, esse estilo aqui de auditor fiscal. Já adianto que ele vai seguir toda uma parametrização, relatório, fundamentação e a parte dispositiva. E ainda, as palavras que eu mais gosto de utilizar, para isso eu utilizei modelos de pareceres meus, e ele, com isso, ele elaborou um estilo próprio, tá? Isso é bem bacana. Eu vou dar Enter. E agora eu pedi, então, para ele elaborar esse parecer. E ele está fazendo. Parecer técnico, então ele vai primeiro fazer um relatório, ele vai explicar aqui do que se trata, depois ele vai fazer uma análise aqui segmentada. Então, ele trouxe aqui alguns imóveis que têm uma acumulação de 3 sinais críticos, aí trouxe um outro imóvel aqui com outro número de inscrição, outros imóveis aqui, padrão sistemático de incompatibilidade. Então, você imagine se você, além de analisar uma planilha, precisa fazer um parecer para juntar num procedimento, e de repente algum setor pediu isso para você. É aqui que você vai fazer isso, tá? E aí, então, nós teremos, então, o relatório, essa análise segmentada ou a fundamentação e, por fim, a conclusão. Está aqui, diante do exposto, conclui-se que a amostra examinada contém indícios objetivos e auditáveis aptos a justificar a abertura de procedimento fiscal específico, observada a seguinte hierarquia decisória. E aí vem, ele até te ajuda qual deve ser a hierarquia que deve ser seguida, né? E aí assina ali no final e aí é só correr para o abraço, né, gente? É só alegria daqui para frente. Recapitulando, gente, em uma frase, você acabou de ver 2 tarefas técnicas, a triagem de planilha e redação de parecer, passarem de horas para minutos sem perda de rigor
com validação humana preservada. Antes de te dizer qual é o próximo passo, preciso ser explícito aqui sobre 3 limitações. Uma vez que eu omiti isso, seria fazer você de bobo, né? Primeira limitação: dados reais de contribuintes estão protegidos por sigilo fiscal e não podem ser processados em ferramentas abertas sem observância das regras do artigo 198 do CTN. Existe, gente, a forma certa de fazer isso, e é exatamente o que se ensina no curso. Segunda limitação: a inteligência artificial ela pode errar, e o auditor que assina o parecer responde por ele. Por isso, a técnica que ensino sempre coloca o auditor como decisor final, com a inteligência artificial como amplificadora. Terceira limitação: essas 2 ferramentas são amostra. O conjunto completo de aplicações da IA na auditoria fiscal, fiscalização de obrigações acessórias, cruzamento de bases, análise de dados massivos, redação de notificações, é, de fato, um corpo de conhecimento que precisa ser estudado de forma estruturada. Se o que você viu hoje, aqui nessa aula, fez sentido, se essas 2 ferramentas já te resolvem aqui a semana, eu preciso te dizer uma coisa com franqueza: você está só na superfície. O curso de IA aplicado à auditoria fiscal é onde eu sistematizei ao longo dos últimos 3 anos o conjunto completo de aplicações da IA no seu ofício, incluindo as proteções de sigilo fiscal, os fluxos seguros de cruzamento de bases, a redação de notificações, a análise de obrigações acessórias e os pareceres técnicos completos. Quem fez essa aula até aqui ganhou uma janela específica. O link no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo te leva direto à página do curso, com uma condição reservada para quem chegou até aqui. Use e nos vemos do outro lado. Valeu, tchau, tchau.